Vai ser bênção igual. Eu estava meditando, essa semana eu meditei muito sobre tribulação. Parece que todas as devocionais que eu fazia tinha tudo a ver com os cânticos que foram cantados aqui hoje, né? Sobre a gente confiar em Deus, sobre a gente passar pela tribulação, pelas provações, para a gente passar por momentos difíceis na nossa vida, pelo deserto, pela tempestade, né? E eu fiquei me questionando assim, será que eu estou pronto mesmo para isso? Será que eu consigo? Será que eu tenho estrutura para aguentar algumas coisas que a gente vê na Bíblia, né? Na palavra de Deus, na história dele? Se a gente ler um pouquinho sobre José, por exemplo, José do Egito, e a gente começa a ler a história e a trajetória de José do Egito, eu não sei se você vai lendo aquilo ali, vai começando a imaginar realmente o que ele estava vivendo, o que ele estava passando, e eu fico pensando assim, José deve ter tido alguns momentos de angústia profunda, deve ter pensado assim, nossa, agora não tem mais o que fazer, não tem saída mais para a minha vida. Eu estava lendo hoje em Atos, acho que desde o capítulo 20 vai falando ali, uma hora que Paulo, ele está já com Lucas, né, que foi quem escreveu Atos, eles estão juntos, e eles estão indo para subir para Jerusalém, e um homem chega com um cinto lá, amarra as mãos de Paulo e fala assim, se você subir para Jerusalém, é isso aqui que vai acontecer com você. O pessoal vai te prender lá, você não espera coisas boas se você for para Jerusalém. Mas Paulo decide, mesmo assim, para Jerusalém, chega lá, o pessoal prende ele, bate nele, aí ele ouve um rumor lá que o pessoal está querendo matar ele, ele avisa o chefe da guarda, aí eles mandam ele para uma prisão em Cesareia, ele fica lá uns 2 anos preso, aí ele volta para Jerusalém, fica preso lá um tempo também, aí ele ouve de novo rumores que vão matar ele, e aí ele clama lá, como ele era cidadão romano, ele clama lá por César, e aí eles vão mandar Paulo lá para Roma, e aí no caminho, como se não bastasse, o navio ainda naufraga, o navio que Paulo estava, né, ele passa por um naufrágio, e Lucas relatando diz assim que uma certa altura do campeonato lá no naufrágio, ele fala assim, olha, agora não tem mais o que a gente esperar, né? Agora acabou a esperança, a gente não vai passar dessa. E daí depois Paulo vem e fala assim, não, a gente vai chegar lá em Roma, né? Deus que está mandando a gente, Deus que está sustentando a gente. Cara, o cara foi apedrejado, preso, perseguido. Aí na hora que ele clama por um direito legal que ele tinha, vão mandar ele para Roma, o navio naufraga. É muita coisa, né? É muita prova, é muita tribulação, é muita coisa difícil. E eu fiquei pensando assim, nossa, será que eu estou pronto para passar por isso? Num dos dias dessa semana eu fiz a minha devocional no Salmo 142, que é também uma oração, é uma súplica de Davi quando ele está na caverna, fugindo de Saul, né? Ele está, os homens, os exércitos de Saul procurando ele, buscando ele, ele se esconde na caverna, e aquela oração dele assim, ela é desesperada, é uma oração assim solitária mesmo. Olha, eu estou só, Deus, eu olho para a minha direita e não tem ninguém, e a tua presença, eu exponho a minha aflição, né? E ele clama por Deus ali, e ele nem tinha sido rei ainda, tanta coisa tinha para acontecer na vida de Davi, assim como tanta coisa tinha para acontecer na vida de José ainda, quando ele passou por algumas coisas complicadas, assim como tanta coisa ainda aconteceu, e tanta coisa Paulo ainda produziu depois desse naufrágio. Mas eu fico me perguntando, será que nós estamos prontos a passar pelas tribulações, queridos? Pelos tempos de crise? Porque assim, uma coisa é fato, tempos de crises nós vamos passar. A tempestade, ela não escolhe não. Não fala assim, não, esse povo aqui é crente demais, não dá nem para fazer eles passarem por provações, não tem como, né? A verdade é que nós vamos passar, e isso por um lado é muito bom, porque o autor de Hebreus, ele diz assim, que Deus, ele açoita, ele corrige a todo filho que ele ama. E aí o autor de Hebreus ainda fala assim, querido, se você não tem sido corrigido por Deus, se você não tem passado pelas provações, se você não tem passado pelas correções que Deus tem feito no corpo dele, talvez é porque você não é filho, você tenha que ficar preocupado. Se está muito tranquilo, né? Sua vida é muito boa, tranquila, você não precisa mudar nada, está super jóia, do jeito que você vive, tá bom, assim, eu vou para a igreja domingo, vou de vez em quando no sábado, tal, tá super bom, e nada acontece, não tem nenhuma prova, nenhuma tribulação, nada que esmaga o teu coração às vezes para refazer um pouco você tem que começar a ficar preocupado. Opa, obrigado. Vinho? A gente
você tem que começar a ficar preocupado, porque isso faz parte do tratar de Deus. E o texto que eu queria que a gente meditasse aqui hoje é um texto assim, eu vou contextualizar ele um pouco também, mas é um texto assim, que teve um acampamento que eu preguei, acho que foi no ano passado, não sei, que eu falei sobre Ana, né? Falei sobre Samuel, e eu contextualizei, né? Acho que dificilmente vai lembrar disso, mas eu contextualizei, que a gente leu dentro do livro de 1 Samuel. E é interessante porque o livro de 1 Samuel, ele foi escrito mais ou menos uns 500 anos depois do que aquilo que ele está contando, o que aconteceu. Ele está falando uma história de 600 anos atrás, e ele está falando ali, aquilo ali, ele está contando aquela história, diferentemente de uma carta paulina, por exemplo. Ele está escrevendo aquele livro com um propósito. Ele tem bem certinho, assim, não que o Paulo não tinha propósito, né? Mas assim, é diferente de você escrever uma carta de você escrever um livro. Então ele está escrevendo aquele livro para passar uma mensagem. E aquela mensagem era para o povo que estava no... como é que fala? Fugiu a palavra. No cativeiro babilônico. Exatamente. O povo estava no cativeiro. O povo judeu, uma época, foi levado a cativeiro para a Babilônia. Eles ficaram lá e eles completamente perderam a esperança. Eles começaram a passar por esse deserto, por essa crise. Eles falaram assim, olha, todas as promessas que a gente tinha da linha de Judá, da linha de Davi, que havia um Messias, que ia salvar a gente, olha, a gente está assolado, sitiado aqui. Agora, como se não bastasse esse império babilônico sitiar a gente aqui na nossa terra, eles estão levando a gente cativo para a Babilônia, né? Deus sumiu, Deus não está mais com a gente, não tem mais esperança. Eles começaram a passar por uma crise tamanha que eles perderam completamente a esperança. E aí, nessa época, é produzido os livros de Samuel. Acho que Jeremias também, boa parte deles foi também produzido nessa época, para esse povo. Mas a gente vai ler um trecho de uma carta que Jeremias escreveu para o povo que estava lá. Então olha só, para você entender o contexto do texto que a gente vai ler, contexto do texto que nós vamos ler, é bem esse cenário. O povo judeu, o povo de Israel, ele estava ali sendo assolado pelo Império Babilônico, e muitos deles foram levados cativos para a própria Babilônia. Então eles saíram da própria terra, e eles estavam lá totalmente desesperançosos, estavam num deserto espiritual, emocional completo, crendo que aquela profecia de um Messias da linha davídica tal não viria mais, que não teria mais esperança para eles. E de repente o profeta Jeremias recebe uma palavra de Deus e resolve escrever uma carta para esse povo que estava lá. Então abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler desde o início do capítulo até Apocalipse. Não, tô brincando. Jeremias 29. Vai ler do 1 até o 14. E nessa carta, antes da gente ler, eu queria que a gente meditasse um pouco e que a palavra de Deus falasse um pouco conosco a respeito do amparo de Deus no meio das nossas crises. Porque essa carta do profeta para o povo lá foi uma carta assim que mostra algumas coisas realmente do cuidado de Deus. E eu creio que, como todos nós passamos por desertos, seja ele pela circunstância da vida, ou às vezes consequência do nosso próprio pecado, como foi a do povo aqui. O povo aqui, na verdade, estava nesse cativeiro. Lá em Jeremias 9 ele vai falar, porque eles abandonaram a palavra de Deus, porque eles começaram a negligenciar. Então o profeta chora e fala assim, olha, Deus vai mandar vocês para o cativeiro. Ele avisou antes, era uma coisa assim que o povo já estava até sabendo. E olha só, Jeremias 29, a partir do versículo 1, diz assim, ó: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, agora que vai começar a carta, tá, gente? Isso era só a introdução para dizer quem que mandou, quem recebeu, para onde foi, para quem não foi e tal. Agora, a partir do 4, começa a carta. Olha o que estava escrito para o povo lá. Assim diz o Senhor,
dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aí, só até aí. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor e ele estava contando que durante o ministério dele, uma vez ele foi visitar um adolescente de 14 anos que estava com leucemia no hospital. E ele estava lá visitando aquela família, né, e de repente a mãe virou e falou assim: pastor, por que Deus permite isso na vida do meu filho? Por que Deus permite que ele passe por isso? Né? Eu falei, nossa, né, que pergunta difícil, né? E aquele pastor falou que na hora ele viu que tinha um quadro na parede, assim, né, com uma flor pintada, uma paisagem, tal, não sei o quê. E ele falou assim: olha, às vezes a nossa vida ela é como a gente observar alguém pintando um quadro. E foi interessante ele falar aquilo, porque acho que, não me lembro se foi um tempo antes ou um tempo depois, mas foi na mesma época. Eu estava justamente observando um cara pintando um quadro lá na igreja, que tinha tido um trabalho lá com um pessoal que era de uma casa de recuperação, né? E um deles estava fazendo uma pintura e eu estava observando e eu tinha tido exatamente aquela sensação. Ele falou assim, que às vezes a pessoa começa a pintar e você não entende bem o que é aquilo, né? Você fala assim, nossa, parece que tá esquisito isso aí, né? Parece que não vai dar em nada. Aí de repente parece que começa a melhorar a pintura e você enxerga o que ela vai pintar, né? Aí você fala, nossa, não, tá bacana, vai ficar bonita essa pintura aí, vai ficar legal esse quadro. Aí vai mexendo, daqui a pouco parece que o cara faz alguma coisa e fala assim, nossa, acabou com o quadro, tava ficando bonito, ficou horroroso agora, meu Deus, vai ter que jogar fora. Começa de novo, porque ficou terrível. E daqui a pouco ele vai e transforma aquele borrão lá num brilho, assim, você fala, nossa, como é que o cara tirou esse brilho daí, ficou sensacional agora. Não sei se você já teve essa sensação, mas você vê alguém pintar, às vezes te traz isso. Você, tem hora que você fala assim, meu, estragou o que ele estava fazendo, estava bonito, estragou, ficou feio, não tem mais jeito, não tem mais salvação a pintura, né? E esse pastor estava falando assim, ele falou que na hora ele viu um quadro lá no quarto do hospital, e ele teve esse insight de falar assim, que às vezes Deus vai trabalhando na nossa vida, e Ele tem a visão do todo, como vai ficar. Ele tem o plano perfeito, Ele sabe como é que vai ficar o final dessa pintura, Ele vê lá na frente da história, Ele sabe assim tudo que Ele vai fazer, e por mais que tenha horas que você acha que Deus borrou, não tem mais, fala assim, Deus, você estragou agora, não era assim, não era desse jeito que eu esperava, não era bem assim que devia acontecer. Deus está vendo o todo, na nossa vida também, né? Conosco acontece da mesma forma, e isso aconteceu com esse povo de Deus aqui também. O povo desobedeceu, como eu falei. Deus prometeu para eles o cativeiro, falou assim, olha, vocês não adianta mais eu mandar só o povo vir aqui dar um susto em vocês, dar uma pressionada em vocês, porque vocês estão negligenciando totalmente a palavra. Agora vocês vão ser cativeiro em outra terra, em terra estranha. Deus prometeu isso para o povo, né? Mas mesmo com o povo lá sofrendo tudo isso, esquecendo tudo isso, vem essa carta com a palavra de Deus, que
nos lembra que Deus intervém na história. E é isso que eu queria dizer para você hoje. Deus intervém na nossa história. Eu não sei se você está passando um tempo muito bacana, se você está um tempo assim de muita alegria, de muita vitória, de muita conquista, de coisas boas que têm acontecido, coisas que talvez você tenha esperado de Deus e que tenha acontecido e que tem sido bacana, ou se talvez você tenha passado um tempo bem ao contrário, que parece que tudo na tua vida está dando errado, parece que está tudo diferente, está tudo ao contrário do que você esperava. Eu quero te dizer, Deus tem intervido na sua vida, independente se você está num momento muito bacana ou não. Deus, Ele tem intervido, Ele está presente, e é isso que nós precisamos entender, que Deus não sai do controle. É interessante porque quando a gente vai estudar um pouquinho essa história, a gente vê que quando eles levavam os judeus para a Babilônia, antes disso, na verdade, os caldeus eles ficaram 18 meses sitiando Jerusalém, onde ninguém entrava e ninguém saía, né? Faltou comida, houve até canibalismo na cidade. Estava quase a greve dos caminhoneiros aqui, que não está chegando gasolina, comida. Não, estou brincando. Não vai rolar canibalismo aqui. Mas é interessante, né, cara? Para 4 dias os caminhões no Brasil, acabou o Brasil, né? Eu achei, acabou tudo. Até parar de piadinha, que não é meu forte. Mas assim, faltou tudo. Os caldeus sitiaram a cidade, começou a faltar as coisas. E os judeus que eram levados para o cativeiro, diz assim que eles eram algemados, muitos deles eram transportados nus, algemados, sendo açoitados, às vezes amarrados até pelo pescoço, com corrente. Você já pensou que situação humilhante, terrível, uma situação de crise, uma situação onde você pensa assim, cara, cadê Deus? Não é possível que eu faça parte do povo de Deus, não é possível, Deus esqueceu completamente, pesou a mão demais, né? Mas não é bem assim. Aí vem essa carta do profeta, que nos ilumina um pouco, e eu queria que a gente meditasse. Prometo que eu vou ser rápido, não vou demorar, apesar de que são 5 pontos, tá? Mas é rapidinho. São 5 pontos que a gente consegue perceber nessa carta aqui sobre o amparo de Deus em meio às crises. E o primeiro deles, querido, está logo no versículo 4, que é o começo da carta. Olha lá o que diz. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quando Deus usa o profeta para falar com esse povo que está em crise, o começo da fala de Deus para o povo é o seguinte: olha, assim diz o Deus de Israel, né, Senhor dos Exércitos, a todos os exilados que eu deportei para o cativeiro. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, queridos, com relação ao amparo de Deus em meio às nossas crises, é que Deus usa a história para cumprir os seus propósitos na nossa vida. É o próprio Deus quem está governando sobre a história, é o próprio Deus quem levou o povo para cativeiro, é o próprio Deus que permitiu que aquele povo fosse assolado daquela forma, sitiado daquela forma, sofresse daquela forma. Foi o próprio Deus que estava corrigindo o povo. Então ele já começa dizendo assim: olha, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu mesmo deportei para lá. Deus não sai do controle em momento algum, mas ao contrário disso, Ele usa a história para cumprir os propósitos dele na nossa vida. Quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei do próprio Jesus, né? Quando a gente vai lendo após o batismo dele, ele vai levado ao deserto para ser tentado, né? Mateus, quando vai descrevendo isso, ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Para quê? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até lá. E a gente precisa entender isso na nossa vida, que Deus cuida de nós o tempo todo e usa a história para isso, né? O problema é que muitas vezes nós somos imediatistas. A gente quer que Deus age com a nossa lógica. Então a gente às vezes corre o risco de passar em tempos de crise e começar a achar assim: olha, agora Deus parece que Ele perdeu o controle na minha vida, porque não é possível que Ele não está vendo que está acontecendo isso. Não é possível que Ele não está percebendo o tanto que eu estou sofrendo. Não é possível que Ele não está percebendo que isso está desfalecendo a minha alma, que eu vou perecer, que eu não vou aguentar passar por mais um tempo de provação, por mais um tempo de tribulação. E o nosso coração fica ansioso muitas vezes. Nosso coração fica apertado. É difícil passar pelas provas. Só que a primeira fala é o seguinte: olha, querido, é eu que estou fazendo você passar por isso aí.
sou eu que estou no controle da sua vida. Eu estou usando a história aqui para tratar a sua vida, né? Para cumprir os meus propósitos na sua vida. Você precisa passar por isso. Você precisa aprender isso. Quem está fazendo isso é o próprio Deus, é o nosso Pai, né? A gente às vezes faz isso como pai. Eu não sei se tem alguém que é pai, mas com filho a gente tem que fazer isso. Tem hora que a gente parte o coração, né? A gente sofre com eles, né? Mas você fala assim, não, mas se não passar agora, se não acontecer isso agora com ele, depois vai ser pior. É melhor que aprenda hoje, é melhor que aprenda agora. E Deus faz o mesmo com a gente. É o que eu falei aqui no começo, que o autor de Hebreus diz lá, né? Olha, é o próprio Deus que nos ama, que nos aceita, que nos recebe. Ele que vem ao nosso encontro e nos reconcilia com Ele. Ele nos chama a uma novidade de vida, a uma novidade de vida que é um pertencimento ao próprio Deus, né? Paulo fala isso, né? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, né? E as coisas velhas passaram e tudo fez novo. Então, se nós somos novas criaturas, nós temos que ser transformados pelo próprio Deus, lapidados pelo próprio Deus, ficando mais parecidos com o próprio Deus, com o próprio Cristo. E como que a gente que é pecador, a gente que é falho, como que a gente vai conseguir viver isso? Como que a gente vai fazer isso? Sendo tratado pelo próprio Deus. Então, quando Deus manda a carta lá para o povo que está totalmente desesperançoso, passando por crise, Ele fala assim: queridos, eu que coloquei vocês aí. Em primeiro lugar, não ache que o Império Babilônico, não ache que os caldeus, não ache que esse povo aí que vocês olham e só vê assim derrota, só vê assim problema, não ache que eles são maiores do que eu. A mesma coisa a gente tem que entender também, né? A gente às vezes olha um problema na nossa vida, olha uma dificuldade na nossa vida, a gente fala assim: meu, parece que isso aqui agora ficou grande demais, como que vai resolver? Aí na nossa lógica não tem saída, e a gente não vê que é a própria mão de Deus, que é o próprio Deus quem tem tratado em nós, quem tem mexido na nossa vida, tratado o nosso coração, lapidado o nosso coração. Eu falei aqui antes do Salmo 142, da oração de Davi, e eu acho interessante assim, porque eu não vou ler o texto agora, mas Davi, ele vem lamentando, ele vem dizendo assim, como a alma dele está desfalecendo, como ele está assim, olha, eu olho para a minha direita, e a direita tinha uma representatividade de companheirismo, até hoje tem, né, o braço direito, né, o braço direito é isso, né, o cara que está ali do teu lado, é quem está perto de você, e ele fala assim: eu olho para a minha direita e eu não vejo ninguém, eu estou aqui, me querem a morte, os meus inimigos estão atrás de mim, e são muitos, são eles, e eu sou pequeno, e eu sou fraco, né? E aí ele fala: está desfalecendo a minha alma, ele está numa crise terrível, escondido numa caverna. Davi, quando ele está escondido nessa caverna, diga-se de passagem, ele já tinha uma época, um dado momento, ele se fingiu de louco para ele ficar vivo. Oi? Não, achei que era comigo. E ele está ali com aquele coração dele apertado, mas quando ele ora, uma hora na oração dele, lá depois você lê lá o Salmo, ele fala assim: à sua presença eu exponho a minha tribulação. Então Davi, no coração dele, em nenhum momento ele duvidou que Deus estava com ele. Apesar de tudo ao redor, apesar de toda a circunstância ser terrível, ao ponto dele estar ali desesperado, dele se ver sozinho, solitário, a alma dele desfalecendo, ele fala assim: Deus, a sua presença eu exponho a minha tribulação. A gente ter um senso de que Deus é o Senhor da nossa história é ter o senso de que, apesar de qualquer circunstância na nossa vida, Ele continua perto de nós. Ele continua o nosso Deus, o nosso Rei, dono da história. De todos os problemas, as tribulações, as lutas que você tem passado, aquilo que tem sido talvez um gigante na sua vida, Deus é soberano sobre isso também. E a hora que Ele quiser resolver, Ele resolve. Só que talvez Ele não resolveu ainda, porque tem algumas coisas para tratar no seu coração. Amém? E talvez você não está passando por isso ainda, mas pode ter certeza que você vai passar. A não ser que Deus te leve hoje, né? Mas aí é glória. Aí você fica feliz. Se tudo, como é que é, Narciso? Se tudo der errado, amanhã a gente se vê no culto. Se tudo der certo, na glória a gente se encontra. Tá bom, queridos, então a primeira coisa é isso. Deus usa a história para cumprir os seus propósitos na nossa vida, e a gente tem que lembrar disso no tempo de crise. A segunda coisa, ela está lá entre o versículo 5 e o versículo 7. A segunda coisa é o seguinte: Deus cuida do seu povo
mesmo na hora da disciplina e da provação. Eu confesso para você que toda vez que eu escutava, às vezes eu ia para o culto, né, e eu tinha picado fundo, tinha pecado, assim, aí estava aquele pecado no coração, assim, na minha cabeça, eu estava assim, cara, eu sou o pior dos pecadores, eu sou terrível mesmo, meu Deus, que lixo que eu estou me sentindo. Não, é só eu que senti assim, né? Ninguém se sentiu assim nunca, graças a Deus, aleluia. E às vezes eu ia para o culto e aí eu falava, Deus, fala comigo no culto, fala comigo. Aí o pastor começava a falar sobre isso, sobre o consolo de Deus, né? Tal, só que era sempre o consolo assim, né? Por causa das crises, por causa das lutas. Você que tem sido fiel e aí tem vivido bem com Deus e tem vindo as lutas, as tribulações, tal. E eu falava assim, cara, mas tá vindo as lutas, né? Mas na verdade é mais a consequência de eu ter errado, mais uma consequência de pecado, né? E aquilo ali parecia que não chegava até para mim, né? Porque eu ficava pensando assim, poxa, parece que é um consolo, né? Para quem está bem, né? E está vivendo luta, mas e eu que estou aqui um lixo, né? Poxa, eu que tenho um lixo não tenho o que fazer, então Deus tá assim, tá vendo? Você está um lixo mesmo. Eu ficava pensando assim comigo, mas olha só, essa carta que Deus manda para o povo estava lá, não era porque eles eram muito bonzinhos, não era porque eles eram santos, porque eles eram 10, porque eles eram joia, e estava vindo assim, tipo, uma perseguição sobre eles estavam firmes, tipo assim, não era aquela palavra assim, ó, fiquem firmes, né, como vocês têm sido, né, porque tem vindo a perseguição, mas continue firmes. Não era isso não, era Deus assim, olha, eu mandei vocês lá porque vocês são um bando de picareta, pica-fundo, pecador, né, e vocês estão sendo tratados. Mas, cara, é muito interessante, porque na hora que ele fala assim, eu que mandei vocês para ir, aí na sequência ele começa a dizer assim, olha lá o versículo 5, ele fala assim, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos, filhas, tomai esposas para vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Deus falou assim, olha, vocês estão aí, foram levados para o cativeiro, mas assim, não deixa o povo diminuir não, tá? Casem-se, tenham filhos, construam aí as sinagogas de vocês, continuem orando, vai atrás, não deixa de viver não. E aí, queridos, eu vejo que Deus cuida do povo mesmo na hora da disciplina e da provação. Se talvez quando eu comecei a falar aqui de passar por momentos de crise, você se identificou, mas talvez por um pecado que você tem cometido, porque você tem falhado, você tem pisado na bola, Deus tem te tratado porque você tem errado, você tem lutado com algumas coisas na sua vida. Eu quero te dizer que Deus cuida de você mesmo na hora que Ele está te disciplinando. Por isso você não tem que ter receio da disciplina, nem medo da disciplina. O povo foi levado cativeiro e Deus está falando assim, olha, não deixe você, não diminuam aí, não diminuam, continua vivendo. Aí eu que mandei vocês para ir, agora continua, mas não pica mais o fumo não, né? Vai, não peques mais. Pica fumo é bom, né? Eu gosto de falar pica fumo. E é o que Deus está falando, queridos, isso é bom demais, porque eu fico pensando assim que esse período é um período que Deus estava pesando a mão mesmo. Deus pesou a mão para o povo. Eu falei que não foi bonitinho assim de ver, né? Você vê, cara, olha só, eu estava vendo o jornal, começou a faltar gasolina aqui, eu vi lá uma reportagem e eu fiquei pensando, cara, isso é piada pronta, não é possível. O povo foi, roubou um cara que estava roubou a gasolina do carro e deixou o cara com o carro e sem a gasolina. Tipo, é sem lógica, né? Tipo assim, começa a acontecer umas coisas, parece que... Você lembra aquela época que faltou a polícia no Espírito Santo? A polícia fez uma greve lá, não sei quanto tempo foi, umas 2, 3 semanas, não sei se deu tudo isso. Mas, cara, virou um caos, né? Parece que as pessoas... Aí você vê a maldade do povo mesmo, né? Virou um caos, né? Então, assim, não é... Quando a gente vê um negócio na prática, não é uma coisa bonitinha, organizada, não. Eu acabei de falar aqui que o povo era transportado para o cativeiro, nu, acorrentado, sendo açoitado. E Deus está falando assim, queridão, eu estou te mandando aí para ir, tá? E você fica fiel. Casa, tenha filhos, né? Case os seus filhos, segue e planta, come da fruta do pomar, né? Deus está falando isso para o povo. Deus está falando assim, olha, continua vivendo. Então esse tempo aí era um tempo em que Deus realmente estava pesando a mão sobre o povo. E naquele momento, sem dúvida alguma, que não era mais possível Deus mudar os planos dele para o arrependimento do povo.
Talvez naquele momento, e talvez isso acontece com você e comigo, naquele momento que Deus começou a pesar a mão, bateu arrependimento no povo mesmo, né? Não, Deus, tá bom, agora a gente ouve a tua palavra. Não precisa mandar mais para o cativeiro, né? Agora, não, eu vou seguir, eu não vou errar mais nisso, eu não vou fazer mais isso. Já aconteceu isso com você? Parece que você fala, não vou errar mais isso, não vou errar mais isso. Aí chega lá e você cai de novo, né? Aí na hora que Deus pesa a mão, você fala, não, Deus, agora não, pelo amor de Deus, eu não vou errar mais, eu não vou fazer mais isso. Mas Deus é tão bom que Ele não anula a consequência. Ele não anula a consequência do nosso pecado, mas Ele trata e Ele cuida durante o tempo da disciplina. Olha que maravilha. Deus mandou o povo para lá e continuou cuidando do povo, continuou abençoando, cuidando, falando, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui. Então Deus, se eu me perdoa, perdoa. Então eu posso voltar para casa? Não, você tem que levar umas lapadinhas. É igual criança. E Deus faz isso com a gente, queridos, né? A gente fica assim, às vezes a gente fica querendo pedir para Deus nos livrar das provações, né? E a gente fica querendo enfrentar a tentação, mas a gente depois ora para Deus livrar da consequência. Eu vou confessar um pecado com vocês aqui. Quando eu tinha... Isso está sendo gravado na internet? Tá? Corta agora. Não, tô brincando. Não tem problema não, faz tanto tempo. Eu já contei com muita gente mesmo. Quando eu tinha uns 15 anos, olha que pica fundo, talvez eu já contei até aqui. Cara, quando eu tinha uns 15 anos, meus pais viajaram e eu sabia dirigir. E o carro tinha ficado em casa. E eu sabia onde ele guardava a chave. E eu resolvi sair de carro. Mas sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz para sair com 15 anos de carro, de casa, sem avisar meus pais? Orei. Entrei dentro do carro, orei e pedi para Deus cegar a polícia. Deus, não deixa ninguém ver, tá? Aí beleza, né? Mas eu fiquei assim, eu tinha tanto medo que eu fui só até uma esquina, assim, dei uma volta na quadra lá e voltei para casa. Eu não tive muita coragem. Mas a gente é assim, né? Olha que picareta, né? Com 15 anos eu fui fazer uma coisa errada, vou pegar o carro, avisar meus pais, falar com ninguém. Também não ia adiantar avisar meus pais, né? Meu pai não ia deixar, obviamente, né? Não tinha carteira, não tinha nada, mas eu vou lá e faço uma oração. Oh Deus, abençoa aqui em nome de Jesus o pecado que eu vou cometer agora, né? A gente às vezes erra nisso, porque a gente clama por Deus para Deus livrar a gente da consequência do nosso erro. A gente pede para Deus livrar a gente da consequência do erro. E é muito interessante pensar que Deus aqui jamais deixaria o povo assim, sem passar pelo exílio. Ele já tinha prometido, agora vocês vão ser tratados, vocês estão sendo disciplinados, mas eu estou com vocês. Fui eu que mandei, eu que vou continuar cuidando. Então, queridos, uma segunda coisa que eu aprendo sobre o amparo de Deus no meio das crises é que Deus cuida de nós mesmo na hora da disciplina e da provação. Amém? Se você tem passado por crises, se você tem errado, se você tem pecado, com certeza você tem, porque todos nós somos pecadores, saiba disso. Se você tem buscado realmente viver aos pés de Cristo Jesus, Ele, na hora que Ele estiver te tratando, por mais que esteja difícil, por mais que a lapidação de Deus, o tratar de Deus seja pesado, seja dolorido, machuca às vezes você tende a perder a esperança, como esse povo de Israel estava sem esperança nenhuma. Saiba que Deus cuida de você, mesmo na disciplina e na provação. Amém? Amém? Aleluia. Eu queria ler um salmo antes de passar para o terceiro, porque é muito interessante. O Salmo 107 ele é um salmo pós-exílio, depois que o povo voltou, né? E aí ele tem umas 4 estrofes, e cada estrofe é tipo assim, uma forma do alento de Deus. Mas do versículo 10 ao versículo 14 do Salmo 107, ele fala justamente sobre os que pecaram, né? E o salmista diz assim: os que se assentaram, olha só, o salmista está escrevendo Salmo 107, do versículo 10 ao 14, se você quiser abrir também. Ele está escrevendo justamente para o povo que voltou do exílio 70 anos depois. Eles ficaram 70 anos lá, tá, gente? O povo que voltou 70 anos depois, o salmista está escrevendo dizendo assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Olha, era por causa de pecado, não era porque eles eram muito santos, não. E haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse.
Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Até aí. Glória a Deus por isso. Deus cuida de nós, mesmo na disciplina, e a gente tem que ter esse senso de clamar por Ele, de orar, de se render a Ele, porque sem dúvida nenhuma isso uma hora vai chegar ao final. E esse aqui que é o terceiro ponto que eu queria aprender sobre o amparo de Deus no meio das crises, é que Deus não pesa a mão sobre o seu povo para sempre. É importante a gente entender isso. Uma hora tem um fim essa tribulação aí, uma hora chega ao fim esse deserto que você está passando, essa tempestade, essa crise, porque Deus não pesa a mão sobre o seu povo para sempre. Olha lá Jeremias 29, do 8 ao 10, diz assim: porque diz assim o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Olha só, tinha uns falsos profetas lá, um povo, dizendo assim: não, a gente vai sair dessa agora. Não, agora Deus está falando que a gente vai sair, Deus vai falando que a gente vai sair. Aí Deus vai falar assim: esse pessoal aí é falso profeta, não estou falando disso. Não dê ouvido a eles, porque falsamente, olha lá, seguindo o texto, vos profetizam eles em meu nome, e eu nos enviei, diz o Senhor. Aí versículo 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 70 anos demorou, mas Deus trouxe o povo de volta. Deus ia trazer o povo de volta. Deus usou a palavra do profeta Jeremias para dizer assim: olha, querido, sou eu que estou levando vocês, tá? Não fique pensando que esse povo, que esse problema aí é maior do que eu. A segunda coisa, eu continuo cuidando de vocês, apesar da disciplina, apesar da provação. E a terceira coisa é o seguinte: olha, não vai durar para sempre. 70 anos eu vou trazer vocês de volta para cá. E a gente tem que ter isso em mente, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de luta, mesmo no tempo que a gente erra, mesmo no tempo que Deus está tratando a nossa vida, o nosso coração, tempo que a gente é tentado a perder a esperança, que Deus não pesa a mão sobre o seu povo para sempre. Qual que é o desafio então? É esperar em Deus, descansando e confiando, e se alegrando durante o desafio, né? A gente cantou tanta música aqui desafiadora hoje, né? Aquela Oceanos lá. Qual que é a outra que você cantou lá da Hilson Antigo? Vivo. Não, mas como é que é a ponte dela lá? Vivo pela fé. Vivo pela fé em ti. Eu vivo só para ti. É porque na versão em inglês parece que ele fala um negócio assim: não vivo pelo que eu vejo, mas por fé, não é isso? Então, como a gente é desafiado nisso, né, queridos? A confiar em Deus, a confiar que a tribulação ela não dura para sempre, que a provação não dura para sempre. Mas eu acho que a dificuldade que a gente enfrenta é que quando somos nós mesmos passando pela luta, parece que ela é eterna, né? Parece que às vezes não tem saída. Eu fico pensando em José. Assim, desde o início ali da vida ali dele, quando começa a relatar, a palavra diz que quando ele estava no poço, ele clamava pelos irmãos, né? E os irmãos não atendiam ele. E aí de repente ele se vê num caminho sendo vendido como escravo, para uma terra estranha, para uma terra longe. Eu fico pensando como está na cabeça daquele jovem naquele dia, falando assim: Deus, o que eu sonhei e tal. Como fica, talvez pensaria assim: agora qual que é a saída que eu tenho? E aí, de repente, as coisas começam a acontecer de boa para ele lá na casa de Potifar e tal. E ele, opa, pelo menos agora está tudo bem, tudo não sei o que. De repente acontece outra coisa lá e ele vai preso. E depois ele vai lá e revela um sonho de um dos caras lá, e ele pede para o cara lembrar dele, e o cara não lembra. Qual que é a tentação da gente pensar que Deus esqueceu de nós, né? Que não tem fim mais essa tribulação, que não tem fim mais a provação. E, queridos, o risco da crise, quando a gente passa por ela, Deus está lapidando a gente, é a gente achar que, primeiro, é a gente não entender que vem de Deus, né? Quando a gente não entende que vem de Deus, a gente pensa que Deus esqueceu de nós, na verdade. E a gente acha assim: olha, agora não tem mais jeito, agora acabou, agora não tem mais o que fazer. Mas Paulo fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterna
eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como é difícil ter essa percepção no meio da crise, né? No meio da luta, no meio da dificuldade, a gente conseguir ver assim, olha, isso aqui tudo é temporal. Deus não pesa a mão dele para sempre. Deus não pesa a mão dele eternamente, né? Eu fico lembrando também desse naufrágio aí que eu li hoje aí do Paulo e Lucas. E Lucas vai lá e fala uma hora assim, olha, para nós não resta mais, acho que o texto é Atos 27, 20, ele diz assim, não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol e nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Isso é Lucas escrevendo no coração dele. Passou dias e parece que o tempo não clareou, o sol não saiu de novo, a esperança já era. A nossa esperança de salvamento aqui acabou, só chove, tempestade, vai morrer. A gente pereceu aqui. Mas Deus não pesa a mão sobre o seu povo para sempre. Amém? Quarta coisa, Jeremias 29:11 diz assim, esse texto é famoso, vamos ler todo mundo junto, para até a gente dar uma acordadinha aí. Quem está com a Bíblia aberta? Jeremias 29:11. Vamos todos? Esse aí já é o quarto ponto que a gente tem que lembrar sobre o amparo de Deus. Deus quer sempre a nossa paz e não o nosso mal. Deus quer sempre a nossa paz. Ele está sempre no cuidado sobre a nossa vida. Ele não quer o nosso mal. Ele está escrevendo para o povo, ele fala assim, eu que pus vocês aí, agora multiplique-se. Como? Não diminui o povo, né? Ele não diz ali na carta, mas é interessante que o povo obedeceu eles. A gente lê na história da igreja e a gente vê assim que no tempo que o povo de Deus estava lá na Babilônia, eles construíram sinagogas, né? E melhorou o sistema de estrada também. Olha como que Deus é fera, cara, presta atenção nisso. Cara, isso aqui é 600 anos antes de Jesus. É mais ou menos isso, né, reverendo? É por aí, mais ou menos. Eu não pergunto ali pro Narciso, porque o Narciso errou. A última vez eu perguntei para ele, ele errou aqui, cara, passei uma vergonha, mas depois a gente conversa sobre isso. Tô brincando, Narciso. Ortodoxia, depois eu te explico. Tá bom, beleza. Mas, cara, olha como é que Deus é fera. Isso aqui aconteceu uns 500, 600 anos antes de Jesus. Deus está usando isso para tratar o coração do povo. Esse era o povo de Deus. Ele está usando isso para tratar o coração do povo. Mas mesmo nesse tratamento, mesmo nessa disciplina, ele vai falar assim, olha, não deixa o povo diminuir aí. Vocês se casem, multipliquem-se, né? Cultivem a terra, produzam, orem pelo povo. Ele fala, Deus manda ele orar, cara. Deus manda o povo orar pela Babilônia, pelo Nabucodonosor lá. Ora aí pelo Nabucodonosor. Abençoa aí, porque se tiver paz aí, vocês vão estar em paz. É isso que Deus fala. E aí ele vai falando isso. E cara, quando você vê depois, o povo, esse tempo que ficou lá, eles construíram sinagoga, melhorou o sistema de estrada. E quando Jesus vem, prega, e depois ele dissipa a igreja lá, que a gente lê no Atos 8, o evangelho, teve algumas contribuições do povo grego, assim, tipo assim, tudo tinha a ver, assim, não vai dar pra gente falar disso agora, mas assim, o fato de, na época que Cristo viveu, já não era mais o Império Babilônico, era o Império Romano, isso tinha a ver, isso ajudou o cristianismo a crescer. O fato de ter uma cultura grega muito forte também, ajudou também o cristianismo a crescer, o judaísmo também, ajudou o cristianismo a crescer de certa forma. E uma das coisas que colaborou era o seguinte, o Império Romano tinha toda uma questão de acessos, né, de estradas, e como o povo tinha dissipado, tinha sinagoga, cara, o pessoal podia ir lá pregar. Paulo foi lá e pregou na Babilônia, numa sinagoga, que quando o povo estava lá no exílio, tinha construído, tinha um lugar lá para ele pregar. Cara, Deus não dá ponto sem nó. Você entende isso? É uma gíria velha, tinha meu pai que usava essa gíria, então eu não sei se o povo tem. Mas assim, Deus não dá ponto sem nó, Ele não faz as coisas sem ter um propósito coerente. E Ele quer sempre a nossa paz. Então Ele vai lá e fala assim, eu que coloquei vocês aí, continuem vivendo, orem por aí para vocês terem paz, orem pela cidade,
E olha só, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não julguem que eu esqueci de vocês, não pensem que eu esqueci, que eu não estou cuidando, que eu saí do controle, que eu perdi o controle da situação. Eu é que sei o pensamento que eu tenho a seu respeito, e eles são pensamentos de paz e não de mal. Olha só o que Deus fala para eles, queridos, durante a nossa crise, durante o tempo de deserto que você enfrentar na sua vida, seja na sua mocidade, seja quando você ficar mais velho, seja quando você já for adulto, avô, sei lá, seja amanhã, depois, seja o momento que você esteja passando hoje, uma das coisas que você tem que lembrar é que Deus quer sempre a nossa paz, não o nosso mal. Ele trata com um fim específico, Ele move no nosso coração, Ele trata a nossa vida com um fim específico, sempre querendo a nossa paz. Se a gente está no alto da montanha e Deus quer levar você para uma montanha ainda mais alta, é possível que você tenha que passar por um vale para chegar lá. E pode ser que o vale seja muito escuro, pode ser que o vale seja sombrio, pode ser que o vale seja frio, seja terrível. Mas Deus quer sempre a nossa paz, Ele quer te levar para o alto de uma outra montanha ainda maior. E a gente tem que ter isso em mente, né? Eu acho que ter isso aqui ter isso em mente, saber que Deus tem sempre pensamentos de paz a nosso respeito, é reflexo de uma intimidade com Ele. Eu creio, queridos, que para nós passarmos pelos desertos da vida, o que nos mantém firmes nos desertos da vida é toda a fé praticada, todo o conhecimento exercido, toda a disciplina espiritual que a gente tem quando a gente está bem. Então você precisa hoje cultivar as disciplinas espirituais na sua vida. Você precisa hoje tirar tempo para você orar. Você precisa tirar tempo para colocar o joelho em terra e orar a Deus. Você precisa tirar tempo para ler a Bíblia, para ler a palavra dEle, para orar com gente, ter tempo de comunhão, para te fortificar, porque pode ser que você se veja um dia dentro de uma caverna, e assim como Davi, você olha para a direita e não vê ninguém, e você está sozinho, e você acha que chegou o fim. Mas saber que Deus está com você é fruto de todas essas disciplinas espirituais que a gente cultiva, que a gente exerce, né, queridos? Porque a fé, ela tem tudo a ver com conhecimento. Você dificilmente pode ter fé em algo que você não conhece direito. E se talvez você está provando disso agora, é porque Deus é misericordioso na sua vida, mas com certeza Ele não quer que você pare por aí. Ele quer que você conheça mais e mais Ele. Porque conhecer a Deus é temer a Deus. O salmista diz isso, né, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Como é que você vai temer a Deus se você não conhece Ele? Como é que você vai saber que Ele tem pensamentos de paz, mesmo quando você está com uma crise na tua casa? Mesmo quando você está com uma crise onde você trabalha, uma crise na igreja, uma crise pessoal, uma crise emocional, algo que parece que não sai, que você não se livra, algo que parece que a situação não muda. Como é que você vai saber que Deus tem pensamentos de paz a seu respeito se você não prova disso no seu cotidiano, na sua vida, no seu coração? Talvez só de ouvir o pastor falar ou alguém falar para você. Mas a gente tem que experimentar disso. A gente tem que saber disso. Deus quer sempre a nossa paz e não o nosso mal. Então, antes de eu falar o último, querido, só para a gente recordar, o amparo de Deus em nossas crises. Em primeiro lugar, temos que lembrar que Deus usa a história para cumprir os propósitos dele na nossa vida. É Ele quem nos trata, é Ele quem levou o povo para o cativeiro. Em segundo lugar, Deus cuida do seu povo, mesmo na hora da disciplina e da provação. Mesmo quando Deus está te açoitando, te corrigindo, Ele está cuidando de você, Ele está perto de você. Em terceiro lugar, Deus não pesa a mão sobre o seu povo para sempre. Tem um tempo estipulado, pode ser 70 anos, como foi o povo lá, né? Como foi o povo de Israel naquele tempo. Mas diante de Deus é uma leve e momentânea tribulação que produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória, porque trata a nossa vida, trata o nosso coração. Em quarto lugar, Deus quer sempre a nossa paz e não o nosso mal. Que maravilha, eu fico pensando assim, apesar de toda a circunstância ao redor daquele povo dizer o contrário, talvez receber uma carta do profeta dizendo assim, olha, Deus está dizendo assim, eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e é pensamento de paz e não de mal. Isso deve ser tremendo, né? Deve ser uma coisa assim que, às vezes, eu acho que parece às vezes que seria tão mais fácil, né? Se a gente estivesse passando uma crise, chega uma carta no correio, você olha lá a carta, está assim, Deus falando, eu que sei os pensamentos. Mas Deus fala isso de fato, né? Está na palavra para nós hoje em dia. E para encerrar, o quinto e último
pontos sobre o amparo de Deus nas nossas crises, queridos, é justamente a sequência ali, os versículos 12 a 14, que diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha, ele fala assim: eu vou trazer vocês de volta, vou congregar vocês de volta. Quinta coisa que nós temos que entender sobre o amparo de Deus durante a crise é que no final de tudo, o que Deus quer é a comunhão com o seu povo. No final de tudo, o que Ele queria era o coração do povo. E isso é tremendo para a gente pensar hoje, que quando Deus trata a sua vida, quando eu e você a gente passa por tribulação, por dificuldade, quando eu e você sofremos de fato a consequência do nosso pecado, do nosso erro, e Deus pesa a mão sobre nós, o que Deus está querendo? Sentiu a batida? Deus está querendo o seu coração, o coração do povo. Eles não estavam orando e invocando a presença de Deus, e nós sabemos que o nosso pecado faz essa separação entre nós e Deus. Mas Deus está mostrando que esse tempo acabaria e seria de proximidade com a presença de Deus. Deus fala assim: olha, o cativeiro vai acabar quando a gente estiver bem perto, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, e vocês vão me achar, quando vocês invocarem de todo o coração, e eu vou estar ali, e aí eu vou congregar vocês de volta, e a gente vai estar todo mundo junto, né? De outra forma é isso que ele diz: eu vos tornarei a trazer de onde eu tirei para o exílio. Então uma coisa que nós temos que lembrar no tempo de crise, queridos, é que no final de tudo que Deus quer é o meu e o seu coração. No final de tudo, o que Deus quer é não só nos dar uma bênção. Às vezes você tem orado por coisas que é bênção na sua vida. Você tem orado por coisas que você crê que é bênção, mas Deus não quer só te dar uma bênção. Ele quer te ter por perto. Ele quer ter você perto dele. E aí você vai provar de bênçãos, talvez muito maiores do que você pede hoje, talvez do que você espera hoje, do que você sonha hoje. Mas Deus quer muito mais do que simplesmente te abençoar com alguma coisa. O deserto e as crises são excelentes para aprofundar no relacionamento e na intimidade com Deus, porque é justamente esse o propósito de Deus. Acho que é Oséias que fala, né? Fala assim, Deus, para Jeremias mesmo, usa o profeta para falar com o povo assim: olha, eu levarei ao deserto e lá falarei ao coração. É Oséias, né? Levarei ao deserto, mais ou menos isso, né? A versão Samuel atualizada é assim: eu os levarei ao deserto e lá falarei ao seu coração. Olha que exegese maravilhosa. Mais ou menos isso, né? É por aí, Oséias alguma coisa. Oséias 2,14. Isso aí, você tem a contextualiza? Pode ler. Eu trairei, levarei para o deserto e falarei ao coração. O deserto é excelente para Deus tratar o nosso coração. É excelente para levar o nosso coração para perto dele. É para levar a nossa vida para perto dele. Então, no final de tudo, o que Deus quer é isso. Querido, então, se você está passando por alguma crise, tenha certeza dessas coisas. Se você tem passado por momentos de luta na sua vida, que você tem orado e parece que Deus está tão distante, ou se você tem sido tratado pela consequência do seu próprio pecado, se você tem errado, você tem sofrido porque você tem errado, e tem algumas coisas que Deus realmente tem pesado a mão sobre você por causa disso, tem tirado da sua vida por causa disso, saiba disso. Deus usa a história dele para cumprir os propósitos na sua vida. Em primeiro lugar, então é Ele quem está te tratando. Em segundo lugar, mesmo na disciplina, Ele tem cuidado de você. Em terceiro lugar, Ele não vai pesar a mão para sempre. Se você é povo de Deus, pode ter certeza que Ele não vai pesar a mão dele para sempre sobre a sua vida. Em quarto lugar, lembre que os pensamentos de Deus sobre você é pensamento de paz. Ele não se esqueceu de você. Ele não, nossa, acho que Deus não me ama mais. Não é isso. E em quinto lugar, no final de tudo, o que Deus quer é a comunhão com você. No final de tudo, o que Ele quer é o seu coração. Então, se está ruim ainda, é porque não terminou o processo, né? A gente
tem um ditado popular que diz alguma coisa assim, né? Se está ruim é porque não acabou. Se está ruim é porque não chegou no final ainda, porque Deus tem tratado. Amém?